Damos sequência à programação Eleições 2024. Estão presentes no Jornal 101 o candidato a prefeito, o professor João Roberto, e a candidata a vice Sensei Simone. Fiquem à vontade para se apresentarem aos nossos ouvintes. Muito bem, Carmo, a 101, parabenizar vocês, por esse importante momento na vida de Jaboticabal, promovendo aqui essa sabatina, vamos dizer assim, não é? E a gente fica muito feliz, por nós estarmos participando da vida e da história de Jaboticabal. Gostaria de agradecer também os rádio ouvintes, pessoal que está aí na internet, nas redes sociais, é um prazer imenso. E aproveito aí a oportunidade, como foi colocado, para eu poder me apresentar. Então, eu sou o professor João Roberto, tenho minha esposa que é a Tomoe, 2 filhos, o Du e a Carol, um neto que nós amamos demais, o Pedro. Sou coordenador do curso de Gestão Ambiental na FATEC, e no qual instituição que eu já estou aproximadamente 35 anos. Como professor, docente, é um prazer imenso estar nesta instituição, que é a minha outra casa, na verdade. Já tive a oportunidade de exercer alguns cargos públicos, é importante essa colocação e essa abertura, porque quem vai assumir a cadeira de prefeito, nos próximos 4 anos, coisa que não é brincadeira, de muita responsabilidade, muito compromisso e não pode ser amador. Então, é nessa linha, me sinto preparado para assumir essa cadeira. Fui presidente do Conselho Municipal de Saúde, aqui em Jaboticabal, onde tivemos lá uma atuação bastante efetiva. Todos os cargos que eu ocupo, eu gosto de ser bastante proativo. Também tive a oportunidade de exercer cargos de secretário de Educação, secretário de Governo. Também fui secretário de Saúde, em especial aqui na época da Covid. Eu acho que todos se lembram desse momento tão delicado na vida do mundo e, obviamente, de Jaboticabal, onde criamos aí o CAC, o Centro de Atendimento à Covid, para proteger a população das nossas cidades, proteger os nossos irmãos. Também tive a oportunidade de ser vereador e, dentro da vereança, presidente da Escola de Legislativo, onde desenvolvíamos atividades relativas à formação política dos jovens da nossa cidade, coisa que é também de extrema importância. Fui da Pastoral da Saúde por 3 anos, pastoral estadual, corri o estado inteiro, também fui assessor da Pastoral Nacional e também sou diretor de convênios da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, aqui em Jaboticabal. Então, são essas prerrogativas que tenho para pleitear a cadeira de prefeito. Passo a palavra, então, para a nossa vice Simone. Bom dia a todos, gratidão pela oportunidade. Eu sou a Sensei Simone, sou de tradicional família japonesa, tenho 56 anos, sou casada há 31 anos com o também professor Paulo Mota, temos 4 filhos, todos integraram a seleção brasileira de karatê. Inclusive minha filha Nicole, há 2 meses, foi campeã na Rússia e recebeu uma homenagem do Ministério do Esporte, e sábado agora ela sagrou-se campeã no Open de Budapeste, na Hungria. Eu sou técnica da Seleção Brasileira de Karatê, técnica da Seleção Brasileira Escolar, técnica da Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo, da Federação Sergipana de Karatê. Sou responsável técnica pelas ONGs, pela ONG Amor Solidário, pela UNEMLAR, pelo Colégio Santo André, Colégio Maria, e responsável técnica pelo estilo Hayashi-Ha na América do Sul. Inclusive, o mês que vem, em outubro, estarei representando o Brasil no Campeonato Mundial Escolar no Bahrein, em Manamá. E vale ressaltar que eu estou dentro da seleção brasileira há 38 anos. Um esporte que é dominado pelos homens e, através de muito trabalho, muita seriedade e resultados, eu consigo me manter até hoje. Bom, agora peço aos candidatos que peguem 4 envelopes com perguntas formuladas pela emissora
4 envelopes, fiquem à vontade. E também 2 envelopes com perguntas que foram formuladas pelo FEJA, Fórum das Entidades de Jaboticabal. Aí, portanto, escolhidos as perguntas que serão formuladas aos candidatos no próximo bloco. Pergunta aos candidatos. Educação. No plano de governo consta atualizar o Plano Municipal de Educação. Quais as atualizações a serem realizadas? 3 minutos para a resposta. Muito bem. Então, na verdade, quando nós falamos em atualizar o Plano Municipal de Educação, todas as decisões e decisões grandes como essa, nós convidaremos, obviamente, as pessoas especialistas na área. Quem são as pessoas especialistas na área? São os próprios professores e as pessoas que estão envolvidas na área da educação, né? Não são especificamente, né, apenas os professores. Nós temos professores, nós temos o pessoal que faz parte da limpeza da escola, né? Nós temos os inspetores de alunos, também temos a comunidade de uma maneira geral, porque eu entendo que a educação ela deve ser integral. E, portanto, todas as pessoas devem participar que estão envolvidas naquela escola, que estão envolvidas naquela comunidade, né? Então, o encaminhamento, ele sempre se dará no nosso governo com a participação de todos. Não tomaremos decisões unilaterais em que nós estaremos, por exemplo, como já aconteceu em outros momentos, com outros governos, de impor a nossa vontade. Não, tudo o que for decidido vai ser decidido juntamente com todos os envolvidos. Então, por exemplo, vou dar aí alguns exemplos, não é? Uma primeira coisa que nós precisamos olhar, que nós detectamos, não é a infraestrutura da escola. Nós temos escolas, por exemplo, em especial as creches, quando as diretoras são convidadas a assumir esse cargo, elas ficam com uma grande dificuldade porque não tem secretária na escola. A diretora que faz esse papel de secretaria. Isso daí é impossível. A gente que é da área da educação sabe que não dá para um diretor ser secretário da escola, mexer tudo com a papelada, fazer contato com os pais, fazer contato com os alunos. Então, essa é uma primeira questão que nós iremos colocar, né, para poder trabalhar, a questão da infraestrutura, a questão também dos materiais pedagógicos. Uma outra proposta que nós temos é formar aí uma casa do professor para que ele possa ter, né, educação continuada, aperfeiçoamento dos seus projetos e levar, né, todas essas informações, né, para a sala de aula para que nós formemos, né, um aluno crítico, um aluno que ele possa tomar as decisões através de projetos que nós denominamos projetos de metodologias ativas, onde os alunos envolvidos, né, eles vão tentar solucionar problemas atinentes às questões do seu próprio dia a dia, do bairro, da escola, e o professor sendo sempre como um facilitador. Então, é dessa maneira que nós faremos esse encaminhamento. Candidato, a pergunta é sobre saneamento básico. No plano de governo consta melhorar a distribuição de água e reduzir as perdas através de um programa de substituição da rede antiga. A substituição da rede antiga deverá ser enfrentada um dia pelo governo. Mas, em virtude dos altos custos desta obra e dos transtornos com o quebra-quebra de ruas e calçadas para interligações, nos parece que é uma ação de longo prazo. Caso venha a ser eleito, o que seria colocado em prática? Muito bem. É uma pergunta também que é atinente, importante, não é? E nós temos alguém, né, nessa cidade, precisa ter coragem para enfrentar esse problema. Não é? Porque o que acontece é que nós temos, imagine uma empresa, né, com perda de aproximadamente 45% a 50% do seu produto acabado. Não é? Hoje tivemos, por exemplo, lá na Biofarm e colocamos essa questão. Não é? Imagine aquela empresa ou os salários dos funcionários, o meu salário, não é, sendo rasgado e jogado no lixo 50%.
Isso daí é incabível. Qualquer empresa que tem uma perda de 50%, ela não sobrevive. Eu que também ministro aula no curso de biocombustíveis da FATEC, nós trabalhamos com níveis de perda, né, de sacarose, que é a nossa matéria-prima, em torno de 1%. Então, 50% é uma coisa alucinante, é absurdo, não pode acontecer. Né? Eu já procurei, nas cidades de São Paulo e de Londrina, né, tecnologias para que a gente possa trocar toda essa tubulação da cidade. E aí as pessoas, né, podem virar para a gente e falar assim, ô João, você está querendo nos enganar? É um estelionato eleitoral? Eu falei, não, nós não vamos fazer isso daí, obviamente, em 4 anos, não é? Como, por exemplo, não foi feito em 4 anos a nossa estação de tratamento de esgoto. Ela passou por vários governos. Então, nós vamos iniciar, né? E a tecnologia que nós temos e que nós fomos procurar é uma tecnologia em que um determinado equipamento, não é? Isso já ocorre nessas cidades, como já disse, é real. Um determinado equipamento, ele consegue introduzir a nova tubulação, né, no interior do solo, sem rasgar o asfalto. Então, nós não vamos criar esse transtorno, né, esse eventual transtorno que foi colocado aí na pergunta. Né? Então, essa é uma questão, né, é um projeto de médio e longo prazo, que outros governos terão que dar continuidade. Aliás, a gente sempre precisa dar continuidade às coisas boas que os governos anteriores, né, se propuseram a fazer. E uma outra questão, né, é a setorização da distribuição de água. Né? Criarmos um centro de operação no SAEG, em que nós iremos transferir água de reservatórios que têm um volume avantajado para regiões onde tem menos água. Né? E com isso, disponibilizando a água, né, para toda a população. Porque hoje, Jaboticabal produz água mais que o suficiente, né, para os 72 mil habitantes. O que ocorre, portanto, é essa questão da perda. E não adianta só furar poço, porque isso é paliativo. É importante, mas é paliativo. Está encerrado esse bloco. A próxima pergunta aos candidatos é assistência social. No plano de governo consta criar o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, CRAM. A proposta visa retirar o atendimento feito à mulher dos CIAPs ou o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, vai focar basicamente nos atendimentos ginecológico e gestante. Quais os atendimentos serão realizados neste Centro de Referência para a Mulher? Muito bem. Na verdade, né, não tiraremos, obviamente, né, em hipótese nenhuma, nenhum serviço que está sendo prestado atualmente para a mulher. E também esse centro de referência não será um centro médico. Será um centro em que nós disporemos, né, das mais variadas informações, né, relativas à assistência da mulher com relação à questão psicológica, com relação a questões advocatícias, com relação às questões, né, de violência sexual, né, que é extremamente importante, principalmente nessa questão, né, quando a mulher sofre assédio moral, assédio sexual. Infelizmente, a nossa sociedade patriarcal, a nossa sociedade machista, ela não valoriza a mulher da maneira como deve ser valorizada. As mulheres que estão aí, principalmente as trabalhadoras, aliás, não existe mulher que não é trabalhadora. Aquelas mulheres que eu estou dizendo, né, que além do trabalho em casa, trabalha ainda um terceiro período, não é? Trabalham o seu serviço no dia a dia e trabalha ainda o terceiro período em casa. Cuidando, digo para minha esposa, cuidando dos filhos e cuidando ainda do marido, do marmanjo. Né? Então, na verdade, são vários projetos, né, que nós traremos aqui. Inclusive, essa é uma proposta que já está vigente pelo governo do estado, em outras cidades. Eu fui numa inauguração de um centro desse aqui na cidade vizinha de Bebedouro, né? E com certeza absoluta, né, nós traremos esse centro para cá, junto ao governo do estado, junto ao governo Tarcísio, para que nós possamos dar esse suporte para a mulher, em função da sua fragilidade,
né? Em especial, a gente tem andado aqui por toda a cidade, isso daí faz parte também da minha vida, participando, né, da Pastoral de Fé e Transformação Social, essas mulheres moradoras de rua. Essas mulheres, elas merecem todo o nosso respeito, toda a nossa dignidade, não é? E nós queremos trabalhar muito forte, não é, com esse segmento, não só, obviamente, o feminino, né, mas dos moradores de rua, né, porque ali nós temos muito talentos. Ou elas foram expulsas, né, de suas famílias, ou em algum momento elas se desequilibraram e começaram a morar aí nas ruas, né? Conheço uma mulher, por exemplo, que mora debaixo de uma ponte. Uma vez fazendo um encontro, né, de final de ano, de Natal, né, nós encontramos uma pessoa, morador de rua, né, que ela tomou o lugar, né, da pessoa que tocava órgão e começou a tocar órgão. Então, nós precisamos dar oportunidade para essas pessoas. Pergunta sobre saúde. No plano de governo consta implantação da telemedicina, consultas online com especialistas em diversas áreas. Pergunta é o que é a telemedicina e é fácil efetivar a contratação de profissionais para trabalhar na telemedicina? O senhor tem conhecimento de cidades que já dispõem desse serviço, se tem resultados positivos? A telemedicina, vamos deixar claro, né, que é aquele atendimento em que o atendimento seria feito de uma forma online, né? A paciente de um lado, né, na sua casa, por exemplo, e o médico no seu consultório. Quando eu fui secretário de saúde, nós recebemos uma proposta, né, para trabalharmos com telemedicina no nosso município. Né? Fui pesquisar, fui junto à Secretaria de Estado de Saúde e observei, né, que existem algumas cidades que trabalham com a telemedicina. Obviamente que nós temos que ter equilíbrio, né, para que determinados atendimentos, né, possam ser feitos através de telemedicina. Não é todo o atendimento que vai ser feito por telemedicina. É uma quantidade mínima, né, para aqueles atendimentos que nós denominamos de atendimentos primários, eventualmente um retorno, não é? E além, né, dessa questão da telemedicina, nós também, né, pretendemos, através de um aplicativo, né, disponibilizar para as pessoas, para os usuários do SUS, né, que eles possam marcar, né, a sua consulta através de aplicativos, não é? Mais que isso, aproveitando a oportunidade, não é, nós temos que 40% da nossa cidade é coberta por estratégia de saúde da família. Nós queremos implantar mais 60%. E eu digo isso por quê? Porque muitas vezes aqueles atendimentos que são feitos na UPA, aproximadamente 30% dos atendimentos não são de urgência e emergência, são de consultas eletivas, são aquelas consultas do dia a dia, corriqueiras, que podem ser feitas lá nas unidades básicas, lá na ponta, né? E a gente garante, implantando a estratégia de saúde da família, nós garantimos que, obviamente, como ocorre nas outras, o médico e toda a sua equipe de saúde fica ali 8 horas. Além disso, então, portanto, né, a população ela vai chegar na unidade básica e vai encontrar, né, o médico para receber o atendimento que ela deseja, né? Além disso, nós temos os agentes comunitários de saúde, peça extremamente importante nas estratégias e na saúde de qualquer município, que são aqueles que vão prestar atendimentos num determinado território, nas residências, e que vão prestar informações como, por exemplo, questões de zoonoses, animais peçonhentos, aspectos básicos de nutrição, porque esses profissionais eles são treinados para isso. Está encerrado este bloco. Agora, as perguntas que vamos fazer foram formuladas pelo FEJA, Fórum das Entidades de Jaboticabal. Primeira pergunta, candidatos têm 3 minutos para responder, é sobre saúde. Qual é o posicionamento do candidato em relação ao aborto? Muito boa pergunta, excelente, né? E eu vou devolver a pergunta para toda a população. Quem é a favor do aborto? Ninguém é a favor do aborto, obviamente, não é? Nós somos a favores da vida.
principalmente, não vou dizer principalmente, mas vou dizer no meu caso, que professo uma religião, né, religião católica, apostólica, romana, não é, que somos a favor da vida, né, e, portanto, contra o aborto. Né? Então, nós temos que trabalhar sempre nessa linha de promover a vida. Agora, digo também, não é, que eu sou uma pessoa, assim como acho que todos devem ser, né, nós somos legalistas, não é? E, para isso, né, nós temos que cumprir as leis. Existem leis que são relacionadas, portanto, ao aborto, em que, em algumas situações especiais, né, há necessidade. Por exemplo, quando a mãe está correndo risco de vida, né, quando nós temos, né, um bebê, né, que também está correndo risco, né, risco de vida não, risco de morte, né, na verdade. Né? Então, há necessidade, né, de se fazer um procedimento abortivo, não tenha dúvida nenhuma. Né? E aquelas pessoas, por exemplo, que por sua própria vontade, elas abortam. Então, nós temos as madames que vão em clínicas especializadas com toda a assistência médica, não é? E promovem um aborto e elas saem ilesas. Né? E aquelas pessoas, não é? Principalmente pessoas pretas, pobres, não é? E com poucos recursos, que elas fazem um aborto com uma agulha de tricô. Não é? Como que a gente faz? Nós vamos deixar essas pessoas desamparadas? Nós somos a favor do aborto? Não, em hipótese nenhuma. Mas essas pessoas também não podem ficar desamparadas. Essas pessoas, elas têm que ser acolhidas, né, pela assistência social, elas têm que ser acolhidas pelo SUS, elas têm que receber um aparato, porque se isso aconteceu, né, é porque ela estava eventualmente perturbada, vamos colocar assim, não sei se é a palavra mais adequada, com alguma coisa, né, e acabou cometendo o que eu chamo de insanidade, não é? Mas para deixar muito claro, né, a minha posição, né, eu sou contra o aborto e a favor da vida. Mais uma pergunta formulada pelo FEJA, Fórum das Entidades de Jaboticabal, é sobre política. Qual a importância dos conselhos na cidade? Por exemplo, o FEJA, Fórum das Entidades de Jaboticabal. Política é extremamente importante. Né? Uma pena, né, que as pessoas, de uma maneira geral, elas entendem política como de outra maneira, né? Porque isso daí também é colocado nas cabeças delas, né? Como que as pessoas entendem política? Quando você fala de política, já vem, por exemplo, né, partido político, né? Coisa que não tem nada a ver. Né? O que é a política, segundo a filosofia, né? Segundo a definição de vários autores, né? A política é a arte do bom viver. A política é a arte dos pactos. E é isso que nós fazemos quando nós estamos ali, nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, na Câmara Municipal, né, no Executivo. A política nada mais é do que pactuar leis para que a sociedade ela caminhe da forma mais harmônica possível. Né? No caso em especial do FEJA, né, é uma entidade, né, que discute a política em Jaboticabal. E é extremamente importante que nós possamos discutir política. E quando nós falamos em discutir política, são discutir políticas públicas, que é a disciplina que eu ministro na FATEC. Né? Política pública, política de saúde, política de assistência social, política esportiva, né? Ou seja, são os programas que nós podemos implementar, né, no nosso município para melhoria da qualidade de vida da população. Gostaria de aproveitar, não é, quando eu fui vereador, eu fui 4 anos presidente da Escola do Legislativo e, portanto, do Parlamento Jovem. Gostaria aqui de mandar um abraço, né, para a Denise Cardoso, que muito nos auxiliava, né, na época. E nós fazemos o quê, né, com o Parlamento Jovem? Qual que era o objetivo? Né? Era convidar todas as escolas do nosso município, né, para formarmos uma Câmara Municipal, né, com os estudantes.
onde nós discutimos projetos de lei. Obviamente, tinha votação para formar essa Câmara Jovem, vamos dizer assim, né? Discutimos os projetos de lei, como se elaborava um projeto de lei, como fazíamos um requerimento, né? Como fazíamos uma indicação e, com isso, né, atingíamos o nosso objetivo, também visitando o Poder Executivo, visitando o Poder Legislativo em São Paulo, a Assembleia Legislativa, né, mostrando, né, para esses jovens, né, que política é coisa sadia. Política, ela está presente no nosso dia a dia. Todas as decisões que nós tomamos são políticas, quer seja com o seu esposo, com o seu namorado, com a sua esposa, né, com seus filhos, não tem jeito, né? Por definição, nós somos um homem político. Está encerrado este bloco. O Jornal 101 agradece a presença dos candidatos a prefeito, professor João Roberto, e da candidata a vice-prefeita, Sensei Simone. Agora, 3 minutos para as considerações finais. Muito bem, agradeço a rádio, agradeço os rádio ouvintes, né, espaço bastante importante. Gostaria de fazer 2 colocações muito importantes. Nós estamos aqui no final do período eleitoral e bastante decisivo. Uma delas é o seguinte, com relação especialmente ao prefeito municipal, que elaborou a sua lei orçamentária em 2021, e 2022. Essa lei, mandou para o Tribunal de Contas, os resultados, e o Tribunal de Contas, através dos seus conselheiros, do próprio presidente, colocou, disso aqui não se aproveita absolutamente nada. Voto pelo parecer contrário. Então, gostaria de saber, da população, se ela deseja, passar por um outro momento vexatório como nós passamos, que é a rejeição das contas de uma lei que o próprio prefeito elaborou, que fica maquiando agora a cidade com tinta, que sai em uma semana, tinta de má qualidade, em que as pessoas chegam ali no setor de transporte de saúde para ir para o HC, e a resposta é, não vai poder ir porque nós não temos van, está quebrado. E uma outra questão que eu tenho para colocar, é com relação, à candidatura da Adriana Ori. Se o Ori, ela está ali porque o Ori não pôde ser candidato. Se o Ori fosse candidato, eles iam discutir, eles iam se colocar. Então fica essa pergunta, para a população pensar bem, em quem vai votar. Eu já coloquei aí, o meu currículo. E, população, vocês olhem os currículos dos candidatos que estão aí, porque tem candidatos que nunca assinou um ofício como secretário. Tem candidatos que nunca for vereador. E eu acho bastante importante que os secretários eles tenham essa experiência e essa consistência. E passa agora aqui a palavra para a Sensei Simone, porque a convidei para a gente trabalhar com um grande projeto aqui na cidade, projeto de esporte, saúde e lazer, para a gente poder dar um encaminhamento para a saúde, para as crianças, para os jovens e para os adultos do nosso município. A nossa pretensão é criar um grande centro esportivo e cultural, agregando Mônaco, o CPP e o Cora Coralina, onde durante a semana nós atenderemos 5.000 pessoas e aos finais de semana esse local se manterá aberto para que a população tenha lazer. Simone, como é que a gente vai fazer isso? Vai ser fácil? Não vai, porque está tudo depredado, as instalações estão todas, enfim. Está encerrado este bloco. Concluímos o especial de hoje, no Jornal 101, com os candidatos a prefeito, o professor João Roberto, com a candidata a vice, Sensei Simone. Muito obrigado pela presença.